O acidente na BR-277 envolvendo um caminhão-tanque que matou 6 pessoas levantou uma discussão. Qual é a condição dos caminhões que rodam pelas nossas estradas? Hoje a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma operação para fiscalizar caminhões que passam pela 277. A Andressa Almeida está acompanhando e conversa agora com a gente. Oi, Andressa, boa tarde para você. Quais são aí as ações que estão sendo feitas nesse momento, nessa operação da Polícia Rodoviária Federal? Oi, Jasson. Essa operação se chama Serra Segura e é realizada desde 2014 pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com as concessionárias. A ideia é fiscalizar os caminhões, verem exatamente em que situação eles estão rodando pelas nossas estradas, e a gente tem algumas imagens para mostrar para vocês. Eles são convidados, os motoristas são convidados a participar de uma palestra educativa que fala um pouquinho sobre a segurança nas rodovias e também sobre a importância da manutenção dos veículos. Eu converso mais sobre esse assunto com o Wilson Martinez, da Polícia Rodoviária Federal. Martinez, qual é o balanço dessas operações desde 2014? É muito positiva. Reduzimos em 35% o número de tombamentos de caminhões. Reduzimos ainda em 42% o número de acidentes conferidos e 43% o número de mortos. E 50% o número de feridos graves. Veja que o número é bastante expressivo aí se compararmos com outros anos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou no ano passado essas imagens aí que você vai ver, é de um caminhão que se envolveu em um acidente, e dá uma olhada na gambiarra no freio desse caminhão. Situação parecida os policiais encontraram hoje aqui nessa operação. O motorista de um caminhão isolou os freios do veículo e aí 2 rodas ficaram sem freio. Pelo jeito, essa é uma situação comum nas estradas do Paraná, Martinez. É bem comum nesses comandos, de cada 10 veículos que nós paramos, pelo menos 3 têm essa situação de isolamento da cuíca de freio. Este caminhão, ele tem 3 rodas atrás, ou seja, 6 rodas, 3 eixos. Dos 3 eixos, apenas um eixo funcionando. Com essa carga toda, imagina descendo a serra. Perigosíssimo. Perigosíssimo, por isso ele vai ser recolhido para o nosso pátio. Então esse caminhão, mais um caminhão então irregular, que está sendo tirado de circulação. Obrigada, Martinez, pelas suas informações. E foi justamente uma falha no sistema de freio que causou esse acidente grave que a gente mostrou para vocês na 277 nesse domingo. O motorista disse que sabia que existia já essa falha de freio e mesmo assim continua a viagem. E aí a gente se pergunta de quem que é a responsabilidade desse acidente, do motorista que continua a viagem mesmo sabendo desse problema, ou da empresa responsável por fazer a manutenção dos caminhões? A gente preparou uma reportagem para explicar sobre isso para você. Em depoimento à polícia, o motorista que causou o acidente falou sobre falhas no freio do caminhão. Disse ao delegado que o problema no freio motor surgiu já no início da descida da serra e que uns 2 quilômetros antes da batida perdeu todo o freio. Disse também que desviou de vários automóveis e caminhões que não conseguiu segurar e tombou. O motorista ainda reconheceu que na semana passada o caminhão já tinha apresentado falhas e que o problema foi informado para o dono da empresa. O delegado suspeita que o motorista não tenha usado o freio motor. Supostamente o motorista desceu sem a utilização do freio motor, né? Só utilizando-se do freio convencional. Há informações confirmadas pelo próprio motorista que estava saindo fumaça e chamas do rodado traseiro. O acidente deixou 6 mortos e mais de 10 pessoas feridas. O motorista vai responder por homicídio doloso com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele chegou a ficar preso na delegacia de Morretes, mas na terça-feira a transportadora pagou a fiança de R$ 8.800 e o caminhoneiro foi solto. Diante dessa tragédia, a pergunta: de quem é a responsabilidade pelo acidente? Do motorista, que decidiu continuar a viagem mesmo depois de ter percebido o problema do freio? Ou da empresa, que deveria fazer a manutenção do caminhão? Para esse advogado especialista em direito civil, a culpa é dos dois. É uma presunção que nós fazemos de que o motorista não tem melhores condições financeiras do que a empresa, né? Mas partindo dessa presunção, a lei determina que o pagamento de toda a indenização, de todo o ressarcimento do prejuízo causado, deve ser feito de forma solidária. Isso significa que tanto um quanto o outro, qualquer causador do dano, tem a obrigação de responder com o seu patrimônio pessoal para a reparação de todo o dano. Segundo o advogado, as vítimas do acidente e os parentes das pessoas que morreram
devem ser indenizados da forma mais ampla possível. A legislação estabelece que o agressor deve fazer a reparação integral, a mais ampla possível, de todos os danos e prejuízos causados, tanto de ordem material, moral e até mesmo danos estéticos causados às vítimas. Já para a Polícia Rodoviária Federal, existe um terceiro responsável pelo acidente: a empresa que contratou a transportadora para levar a carga de etanol. O expedidor, no caso, ele é responsável, antes de cada viagem, de avaliar as condições do veículo. O transportador também deve ceder um veículo em condições adequadas de segurança. E o condutor, no caso de constatar alguma pane, algum defeito, algum vazamento, ele deve imediatamente parar o veículo e acionar a transportadora e as autoridades. Seu Benedito, caminhoneiro há mais de 30 anos, já cansou dos perigos da estrada. Ele diz que vê com frequência caminhões rodando sem manutenção. Para-brisa quebrado, luz queimada, pneu não é tanto, mas freio, essas coisas. Isso é comum, seu Benedito? É comum, é muito comum. A transportadora Concórdia Logística, em nota, informou que não vai falar sobre o caso porque a investigação ainda está em andamento. Nós perguntamos o nome da empresa que contratou a transportadora para levar o etanol, mas eles também não quiseram nos dizer o nome dessa empresa. Hoje cedo, a repórter Fernanda Fraga foi conversar com algumas famílias, algumas vítimas desse acidente. Veja a reportagem. 4 dias depois do grave acidente entre um caminhão que transportava combustível e 12 carros na BR-277, sobraram tristeza e dor para os familiares das vítimas. A gente fica com a vida travada, né? Meu filho morava aqui. Deusedino é pai de Anderson Luiz Cunha, de 36 anos, e avô do menino Gabriel Cunha, de 13, que morreram no acidente. Perto dali, na casa do Robson, irmão de Ana Carolina Novakoski, 36 anos, namorada de Anderson, que também foi vítima fatal da explosão do caminhão, o clima é de consternação. Eles têm divulgado ali na TV, através da nota deles, que eles têm prestado toda a assistência ali. Mas isso é mentirosa, essa afirmação. Quando a gente vê essa nota ali, quando a gente vê essa afirmação ali, é mais uma facada que você recebe, é mais uma dor. É uma afronta, na verdade. Essa empresa, essa organização aí ter coragem de ser tão cruel dessa maneira, mentir em rede nacional ali, dizendo que está prestando o apoio quando não está. Já a família de Deusedino conta ter recebido ligações da assistente social da empresa responsável pelo caminhão. Não a visita especificamente, mas a gente recebeu uma ligação da assistente social da empresa que diz que estão agilizando de todas as formas para antecipar, para que isso termine logo, né? Eles ligaram para o meu pai ontem algumas vezes, conversaram com ele, que uma assistente social da empresa ligou e disse que eles vão procurar dar todo apoio para a família, que eles vão tentar agilizar essa situação dos exames do DNA, mas assim, realmente de concreto nós não temos nada. Nós entramos em contato com a empresa, mas eles não quiseram gravar entrevista e mantiveram a nota enviada ainda na segunda-feira. No documento, a empresa diz lamentar o acidente e informa que está prestando o apoio necessário aos familiares dos envolvidos. Depois da tragédia, as famílias passam agora por outro sofrimento, a espera pela liberação dos corpos. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, como os corpos foram carbonizados, é preciso que antes passem por um processo de exame de DNA para confirmar a identidade das vítimas. Os 3 corpos aguardam a realização do exame no Instituto Médico Legal, o IML, de Paranaguá. O prazo ele é estipulado em não menos do que 1 semana. Dali para frente vai depender do estado de degradação dessas amostras. As amostras chegaram para nós na segunda-feira, já foram processadas, já estão correndo nos equipamentos e nas metodologias do laboratório. Eu acredito que, se tudo der certo e nós tivermos DNA viável nessas amostras, nós vamos ter já a identificação desses corpos na semana que vem. Caso não haja possibilidade de identificação com o exame, a liberação só pode ser feita por ordem judicial.
Mas a expectativa do IML é que isso se resolva ainda na semana que vem. Exame complexo, de último caso, e nós precisamos ter a serenidade, a calma. Eu sei que não é fácil para as famílias, mas nós temos que ter a serenidade e a calma para poder sair daqui com resultado efetivo na identificação desses cadáveres. Você não sabe quando você vai poder dar um sepultamento digno, uma cerimônia digna para essa pessoa. A gente se sente assim um descaso com toda essa situação aí, né? E realmente a gente espera que tudo isso se resolva o mais rápido possível para realmente diminuir um pouco do sofrimento, porque a saudade nunca vai passar, mas o sofrimento pode diminuir. Triste mesmo, né? E para evitar situações como essa, que a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as concessionárias, então, está realizando essa operação que se chama Serra Segura. Aqui nesse ponto da 277 hoje a operação vai até às 5 da tarde, mas outras operações já estão programadas. Lembrando que o número de caminhões que roda irregularmente pelas estradas do Paraná é assustadoramente alto. Desde o início dessa operação, em 2014, mais de 400 caminhões irregulares com falta de manutenção foram retirados das rodovias aqui do Paraná. Jason. Tá certo, Andressa Almeida, obrigado pelas suas informações. Olha, é necessário que se faça cada vez mais esse tipo de operação. Outro dia, numa dessa operação feita pela Polícia Rodoviária Federal e também pela concessionária aqui da BR-116, até foi uma reportagem mostrada no Paraná TV, segunda edição. A cada 10 caminhões vistoriados, 3 estavam com problemas no freio. Faça uma ideia, 30% dos caminhões que circulam pela rodovia com problemas de freio. É uma verdadeira roleta russa. Então é importante que se faça cada vez mais esse tipo de fiscalização para se coibir esse tipo de gente que vai para a estrada com a maneira despreocupada, sem se preocupar com as vidas, né? Levando muito perigo para as rodovias.